Olá, eu sou Daniel Santos da IT9 e vou explicar dois conceitos muito importantes para a química: o pH e a solução tampão. O que é o pH? O pH é uma medida de acidez ou basicidade de uma substância. O pH é uma solução que vai de 0 a 14 e nos ajuda a entender como os ácidos e a base se comportam em diferentes soluções. O pH pode ser medido com auxílio de indicadores ou de instrumentos, como o pH-metro. Se o pH for menor do que 7, a solução é ácida, ou seja, tem maior concentração de íons H+. Se o pH for 7, tem que ser 7, se não é ácido ou base, a solução é neutra, como água pura, que não é nem ácido e nem base. Se a solução for maior do que 7, ela é uma base ou alcalina, com uma menor concentração de íons H+, e uma maior concentração de íons OH-. Agora que sabemos o que é pH, vamos entender como ele se relaciona com ácidos e bases na teoria, com base nas teorias de Arrhenius e Bronsted. Na teoria de Arrhenius, um ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, libera íons H+. Já uma base é uma substância que, quando dissolvida, libera íons OH-. Um exemplo de ácido para Arrhenius é o ácido clorídrico, HCl. Quando dissolvido em água, se dissocia, liberando íons H+. Um exemplo de base é o hidróxido de sódio, NaOH. Quando dissolvido em água, libera íons OH-. Já na teoria de Bronsted-Lowry é um pouco mais abrangente. Segundo ela, um ácido é qualquer substância que dá um próton H+, enquanto uma base é qualquer substância que recebe um próton H+. Um exemplo de ácido na teoria de Bronsted é o ácido acético, CH3COOH. Ele doa um próton e vira seu íon conjugado, acetato, CH3COO-. Um exemplo de base é o íon amônio, NH4+, por exemplo, pode doar um próton e se transformar em amônia, NH3. Essa teoria de Bronsted é mais flexível, pois considera que a troca de prótons pode ocorrer entre muitas substâncias, não só ácidos e bases fortes, como na teoria de Arrhenius. O que é uma solução tampão? Agora que sabemos o que são ácidos e bases, vamos falar sobre a solução tampão. Uma solução tampão é uma solução capaz de resistir a mudanças bruscas no pH, ou seja, ela mantém um pH estável. Mesmo que ácidos ou bases sejam adicionados, isso é fundamental Isso é fundamental em muitos processos químicos e biológicos, como a regulação de pH no corpo humano ou em experimentos de laboratório. Uma solução tampão geralmente é feita com ácido fraco e seu sal conjugado, ou uma base fraca e seu sal conjugado. Esses dois componentes trabalham juntos para neutralizar os ácidos ou bases adicionados e impedir que o pH mude drasticamente. Um exemplo de solução tampão que eu vou usar é a glicina. A glicina é um aminoácido, o que é um dos blocos de construção das proteínas. Ela tem duas partes importantes que ajudam a controlar o pH. O grupo carboxila, menos COOH, que pode doar prótons, agir como um ácido, e o grupo amino, menos NH2, que pode aceitar prótons e agir como uma base. Como a glicina é um aminoácido, ela tem 2 pKa. O que é pKa? pKa é a constante da dissociação ácida, ou seja, o pH em que as concentrações de formas ionizadas e não ionizadas são iguais. É usado para descrever a força dos ácidos e é calculado a partir do logaritmo negativo e da constante de acidez. O pKa do grupo carboxila é cerca de 2,3, enquanto o pKa do grupo amino cerca de 9,6. Então tem uma parte ácida e uma parte base. Isso significa que a glicina pode funcionar como um tampão eficaz em uma faixa de pK entre 2,3 e 9,6. Com ela pode ajudar a neutralizar ácidos e bases e manter o pH estável. Como a glicina pode agir como um tampão? Em pH ácido, abaixo de 2,3, o grupo carboxila da glicina estará de forma não ionizada, menos COH, e o grupo amino está protonado, menos NH3, funcionando como base. Em pH neutro, em torno de 7, a glicina estará na forma zilteriônica, acho que é esse o nome. Zilteriônica é uma molécula que tem carga positiva e negativa, mas é neutra no geral. Com uma carga negativa no grupo carboxilato, acho que é assim que se chama, CO- é uma carga positiva no grupo amino, NH3. E em pH básico, acima de 9,6, o grupo amino perde próton e se torna NH2, enquanto o grupo carboxila já está na formação ionizada CO-. Dessa forma, a glicina consegue resistir a mudanças no pH dentro dessa faixa, tornando-se um excelente tampão em muitos experimentos bioquímicos.
Conclusão. Para resumir, o pH nos diz o quão ácida ou básica é uma solução, com valores abaixo de 7 sendo ácidos e acima de 7 básicos, com alcalinos. E ácidos e bases podem ser definidos de várias formas, e as teorias de Arrhenius e Bronsted nos ajudam a entender como elas funcionam em solução. Soluções tampões são soluções que mantêm o pH estável. A glicina é um exemplo de um tampão, funcionando bem com a faixa de pH entre 2,3 e 9,6. E é isso, Ronaldo, por favor me dê pontos, pois eu preciso.